nosso arbítrio é capaz de parar algo que Ele inicia. A gente tem a capacidade de dizer: eu não quero, não faça. Mas na hora que a gente diz assim: porventura eu quero, faz em mim a tua obra, pronto. Ali Ele vai iniciar um processo extraordinário na tua vida. Você quer isso na sua vida? Diga sim ou não para Jesus. Sim. Você quer essa transformação na sua vida? Sim. Irmãos, no ano de 2015, mesmo sem saber, sem fazer ideia do que estava acontecendo, eu fui participar de um seminário de vida no Espírito Santo, para continuar servindo. E aí, o Senhor lá para o final do seminário de vida me alcançou. E ali aconteceu essa efusão do Espírito Santo. Eu posso dizer para você sem sombra de dúvidas, quando Ele inicia esse processo na nossa vida, é só bênção, é só maravilha, é graça atrás de graça. Não significa que nós não teremos tribulações. Teremos muitas, mas a graça dele nos basta. Então você pegou lá sua palavra em 1 Crônicas, e nós vamos no capítulo 29, como já falei, versículo 11 e 12. A palavra vai dizer: a ti, Senhor, a grandeza, o poder, a honra, a majestade e a glória, porque teu é tudo o que há no céu e na terra. Teu é o reino e o que está acima de todos. Riqueza e glória vêm de ti. Tu governas tudo. Em tuas mãos estão a força e o poder. Em tuas mãos engrandecer e fortalecer a quem queres. Palavras do Senhor. Eu vou repetir esse versículo 12 para dar ênfase. A riqueza e a glória vem de ti. A riqueza, por que a riqueza e a glória vem dele? Porque Ele é dono de todas as coisas. Irmão, Ele é o Criador. É Ele quem criou a riqueza. Ele dá o poder a quem Ele quiser. Ele é o dono do ouro, da prata, dos diamantes. Ele manda em absolutamente todos nós, porque todos somos criaturas. É por isso que a palavra vai dizer aqui, já no Antigo Testamento, que tu governas tudo. E Ele governa tudo mesmo. Lá em Daniel capítulo 5, ele vai interpretar para o rei um caso onde o Senhor manda uma mão riscar ali bem na espécie de altar da festa que estava acontecendo, e o rei chama o profeta, que eu quero que ele faça o discernimento disso aqui. Por que isso? Ele ficou espantado. Uma mão no meio do nada, rasgando aqui. O que está acontecendo? Chamou Daniel, e Daniel, no meio da explicação, destacou o seguinte ponto: o teu pai era poderoso, rico, maravilhoso, e Deus teve de destituí-lo de tudo isso. Por quê? Porque seu coração se envaidecia. O coração de Nabucodonosor se envaidecia. E aí ele deixou de temer a Deus, ele deixou de se submeter a Deus, e o seu coração estava ali pleno do poder autossuficiente, poder autocontido. Eu sou. Aí ele estava se endeusando, compreende isso? Eu sou poderoso. E ele começou a se endeusar, ao ponto que Deus falou: tá bom. Tirou o poder dele, o colocou, a palavra vai dizer, não sou eu que estou dizendo, o colocou para ficar como um jumento, lá no meio dos bichos, lá tomando sol e sereno nas costas. E a própria palavra vai dizer que esta situação perdurou na vida de Nabucodonosor até o dia em que ele reconheceu que Deus é Deus do poder, da glória, da riqueza, da majestade, e Ele concede isso a quem Ele quiser. Exatamente como está dizendo aqui: riqueza e glória vêm de ti. Tu governas tudo. Em tuas mãos estão a força e o poder. Em tuas mãos engrandecer e fortalecer a quem queres. Então, irmãos, eu tenho certeza que muitos
Quantos aqui passaram por dificuldades financeiras, sim ou não? Quem já passou por dificuldade financeira, levanta a mão. Eu vou levantar. No início desse ano, a minha esposa era professora, ela foi demitida em fevereiro, quando o professor já não consegue, bem dizer, arranjar ali um emprego. Ele já vinha preparando o meu coração, então eu não desesperei, mas humanamente a gente se preocupa, não se preocupa? Porque quando a gente faz a planilha lá do orçamento, tem lá 1 mais 1 é 2, e a matemática do mundo ensina isso pra gente, né? Lá no Excel tem umas fórmulas, agora ele é boa de forma. Tem umas fórmulas lá, ele soma e diz assim: negativo é porque está faltando dinheiro, né? Positivo é porque tem dinheiro, não é isso? Ei, pois a minha estava negativa. Se o salário da mulher estava negativo, eu digo, falei isso também até agora. Mas ele já tinha me dito que ia acontecer. Ele já tinha preparado o meu coração. Por que eu estou partilhando isso? Porque eu quero testemunhar para você aqui o poder de Deus, que mesmo diante dessa situação, nada faltou lá em casa. Ao contrário, está sobrando. Mas que é isso, Daniel? É isso mesmo que você está ouvindo. Ou seja, a planilha dizia que estava faltando, mas agora está sobrando. Como é que é isso? Tirou o salário inteiro e não pensa, professor. Não é bem assim um salarião, né? Não é. Mas é um salário, meu irmão, um salário. Diga. Tirou, pronto. Mas foi sobrar. Para quê? Para que nós entendamos o poder, a glória e a majestade de Deus. Então, meu irmão, não temas. Eu estou dando esse testemunho para você para te dizer, não temas. Ora, a partir disso, esse ano ele vem derramando graças na nossa vida. Apesar dessa situação, nosso casamento está melhorando, em nome de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então, perceba que a providência, como o Washington falava, às vezes a gente ora, às vezes a gente acha que é no sentido, mas ali ele faz, a gente fica preocupado com o que ele faz, mas é o melhor para a gente. Esse é o testemunho que eu estou te dando. Não temas, não tenha medo de nada que acontece na sua vida, porque Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo, e é isso que está dizendo: tu governas tudo, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Quem ama o Senhor, levante a mão, por favor. Quem ama mesmo assim o Senhor? Eu amo. Então todas as coisas vão cooperar para o seu bem. E eu creio, Jesus. Eu creio. Diga mesmo, eu creio, Jesus. Porque se você não crê, amado, não vai para lugar nenhum. Porque tudo começa nesse acreditar. Tudo precisa nos levar a uma fé diferente, a uma fé que se chama fé carismática, um terceiro nível, um terceiro grau de fé. É aquela fé em que a gente tem a certeza que vai dar certo, mesmo que a gente não veja o passo. E foi exatamente isso que Ele fez na minha vida no início desse ano, e vem fazendo em outras várias dimensões. Na dimensão profissional, na dimensão familiar, meu relacionamento com os meus filhos. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que a gente proclama. Esse é o Deus que eu estou testemunhando para você. Ele não faltará na minha nem na tua vida. Por isso, mais uma vez, Ele vem te dizer: não tenha medo. E eu te convido a você abrir a sua palavra lá na frente agora. Nós vamos dar um pulo, um salto. Lá para 1 Pedro. Primeira carta de Pedro, lá no capítulo 4, já no finalzinho da Bíblia. Vê essa água aqui para mim. Alô, Camilinha. Lá em 1 Pedro, nós vamos do capítulo 4, versículo 7 a 11, onde o apóstolo vai dizer, por meio desses versos, ele vai dizer para mim, para você, meu irmão, o propósito de que Deus se revelou na tua vida. Aí você vai dizer assim: por que eu vim parar aqui hoje? Por que Deus está me atraindo para cá? Por que eu tenho vindo nesse grupo de oração? Tem gente que, graças ao bom Jesus, já está perseverando. Tem gente que veio hoje pela primeira vez, aleluia, mas você não veio à toa. E aqui está o propósito de Deus. O que você veio fazer aqui? Então nós vamos ler. Aproxima-se o fim do universo. Sede, portanto,
sóbrios e moderados para poderdes orar. Sobretudo, conservai vivo o amor mútuo, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Praticai a hospitalidade recíproca, sem murmurar, cada um como bom administrador da multiforme graça de Deus. Ponha a serviço dos outros o carisma que tiver recebido. Se fala, fale como pronunciasse oráculos de Deus. Se serve, sirva como se o fizesse com a força que Deus concede, e de modo que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem corresponde a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Olha que palavra importante. Aqui ele vem dizer que o fim está se aproximando. Santo Agostinho vai dizer nas suas encíclicas, nas suas cartas, nas suas anotações, nas suas reflexões, que a igreja primitiva tinha muita manifestação dos dons carismáticos. Que na igreja primitiva, lá em Pentecoste, aconteceu o dom da oração em línguas, mas aquela oração em línguas não da contemplação, como nós fazemos aqui, mas da oração em línguas que chama de xenoglacia, algo desse tipo. Aonde esse dom vai dizer o seguinte: eu estou falando em línguas as quais eu não reconheço, mas a pessoa está entendendo no idioma nativo dela. Olha que extraordinário. Amado, tu sabe falar japonês? Eu também não sei, mas significa que o Espírito Santo que habita em nós vai se manifestar de tal forma em que os sons que nós emitimos serão em japonês, e o japonês vai entender certinho. E foi exatamente o que aconteceu em Pentecostes. Foi exatamente o que aconteceu em Pentecostes. Também aconteceu em Pentecostes o dom da interpretação de línguas. E também na igreja primitiva vários dons aconteceram. Santo Agostinho vai dizer, portanto, que ao longo dos séculos, 400, 500 anos, 600, 700, 1000 anos depois de Cristo, os dons meio que foram esmaecendo. Não é que eles pararam, mas que eles foram diminuindo. Por quê? Porque no início da Santa Igreja, os dons, os carismas eram mais necessários. Assim como no final dos tempos, os dons e os carismas também são necessários. E é por isso que tem 50 anos que a renovação voltou. Vamos dizer, voltou a trazer a graça da manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo não pertence à renovação carismática católica, mas ele escolheu criar esse movimento chamado Renovação Carismática Católica, para que por meio desse movimento ele pudesse voltar a falar. Então, em todo grupo de oração, no momento da oração aqui, você vai ouvir oração em línguas, você vai ouvir uma pessoa partilhando uma palavra. O Washington falava assim: partilhe aquilo que está no seu coração. Falou, não falou? Porque ele sabe que o Espírito Santo fala comigo e fala contigo. Quem é batizado, levanta a mão. Então o Espírito Santo habita em você e em mim. Portanto, você é instrumento do Altíssimo, e Ele fala e falará cada vez mais por meio de você. E aqui a gente se depara: aproxima-se o fim do universo. Sede, portanto, atenção, sóbrios e moderados para poderes orar. Sobretudo, conservai vivo o amor mútuo, pois o amor cobre uma multidão de pecados. Conservar o amor mútuo, irmãos, quando a gente ama o nosso irmão, quando a gente ama a nossa irmã, ali se reconhece a presença de Deus, porque Ele é o amor, sim ou não? Deus não é o amor. Então, se a gente está amando, esse amor só pode vir de uma única fonte. Quem é a fonte? É Deus. Então não existe em nós a capacidade de amar sem aquela fonte maravilhosa que é Deus.
Porque Ele é o amor, Ele é a fonte do amor. Então, se nós amamos o próximo, é porque esse amor veio dele. E ali se reconhece, no amor mútuo, nos atos de amor, se reconhece a presença de Deus. Aquele que é capaz de amar, leia-se, aquele que é capaz de fazer o bem, nele habita o Senhor. Aquele que é capaz de fazer um ato de caridade, aquele que é capaz de silenciar, de falar na hora certa, de orientar, formar, educar, ter paciência, ouvir, todas as manifestações do amor só são possíveis se Deus estiver contigo. E é por isso que ele vai dizer: sobretudo, conservai vivo o amor mútuo, porque aonde há o amor mútuo, irmãos, Deus ali está. Detalhe, esse amor mútuo não é somente com que nos amam, é também com aqueles que são um pouco indiferentes com a gente. Ali também a gente precisa amar. Essa é a marca, esse é o selo, de Deus, de Jesus, de que nós somos cristãos. Ou seja, meu irmão, minha irmã, você está aqui com um propósito muito específico. Deus não escolheu que você viesse aqui à toa. Deus te trouxe aqui porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele não te escolheu à toa. Jesus vai dizer que a Ele foi dada a missão de que Ele não perca nenhum dos que Deus o designou. Nenhum. Jesus, portanto, com todo o poder, toda a glória que lhe é dado, Ele não pode perder nenhum que Deus, Pai, em sua infinita sabedoria, deu a Ele para pastorear, para cuidar, para amar, para zelar, para ter piedade. Então, por mais difíceis que nós sejamos, Ele escolheu a gente, irmão. Ele escolheu você e a mim. E não importa qual foi a desculpa que aparentemente te trouxe aqui. Não importa para Ele qual foi o motivo aparente que trouxe você aqui. Se foi alguém que puxou na dor, Ele te trouxe. Se foi alguém que disse assim: se tu não vier, eu falo mais contigo, não. Não importa. Não importa se é que você deu um olhar feio para o irmão, porque ele está faltando, já tem 4 grupos de oração. Não importa se ele veio por isso. Não importa. Importa é que você veio, entendeu? Assim também, eu quero partilhar com você que, se Ele te trouxe, é porque Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, Ele tem um propósito na sua vida. Se Ele tem um propósito na sua vida, você pode dizer sim ou não. Qual é a resposta que você vai dar? Sim. Você vai dar qual a resposta para Ele? Sim. Você vai dizer: sim, Senhor, cumpra a tua vontade na minha vida. Não é isso? Ora, Deus, o Criador, aquele que criou todas as coisas no céu e na terra. O mundo tem bilhões de pessoas, mas Ele te chamou pelo nome. Hein? É extraordinário, não é um Deus desse? Acessível, perto, fiel, próximo, zeloso, paciente, cuidadoso. Como é que diz não para um Deus como esse? Como é que a gente tem coragem de dizer não para Ele? Eu fico constrangido, irmãos, de dizer não para Deus. Porque por mais que, como o Washington muito bem colocou aqui no exemplo do vídeo, que ele, por mais que às vezes Deus não faça exatamente ipsis aquilo que a gente pediu, Ele faz melhor. Ele não faz aquilo porque Ele tem sempre o melhor. Se aquilo for melhor, Ele vai fazer aquilo. Se Ele não fizer aquilo, é porque Ele tem o melhor. Entende isso? Ele tem o melhor. Às vezes o melhor na nossa vida a gente sequer sonha, mas Ele sabe. Amém, meu irmão? Você entendeu isso, sim ou não? Sim. De modo que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem corresponde a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Assim, meus irmãos, Ele quer de mim e de você que nós estejamos com Ele. Quem é pai e mãe, levanta a mão, por gentileza.
Ei, é bom ter um filho no braço assim, né? Dar um dedinho, carinhar. É bom, Fala comigo. É bom. Se nosso amor é imperfeito e a gente gosta de estar com o filho, de cuidar, de zelar, imagine Deus, irmão, que tem um amor puro, perfeito, santo. Tanto mais Ele quer a gente perto dele. Tanto mais. Ele quer que a gente esteja nele. Ele quer que a gente deposite a nossa esperança nele. Ele não quer que a gente deposite a nossa esperança no dinheiro. Ele sabe que dinheiro é importante. É lógico que ele sabe. Ele é o dono, inclusive, do dinheiro. Ele é o dono do poder. Ele sabe. A gente não deve depositar nossa esperança nem nas pessoas, nem no dinheiro. É porque se a gente fizer isso, a gente vai quebrar a cara. Não é isso? Mas, sabe quem não vai falhar com a gente? Ele. Não falha. Nossa mãezinha também não falha com a gente. Não falha. Então, a palavra de hoje, meu irmão, é para que eu e você entendamos que o poder dele, nada nem ninguém pode parar na nossa vida. E ele decidiu por você. Ele decidiu por mim. Há 10 anos atrás ele disse: chegou. Chega de Daniel no mundo. Chega de Daniel perdido. Chega de Daniel aí nas coisas do mundo, nas mundanidades, no vazio do mundo. Em 2015 ele decidiu por mim. Mesmo difícil, mesmo uma pessoa extremamente falha e pecadora, ele decidiu por mim. Assim como ele decidiu por você, com as virtudes que ele já te deu e com suas falhas e imperfeições, ele decidiu por você. Amém, irmão? Amém. Então, para que a gente possa mergulhar mais nessa realidade, eu vou convidar você a fechar os seus